Conhecemos a história de Jonas. Jonas é aquele homem que Deus chamou, é aquele homem que Deus separou para levar o Evangelho do Senhor até aos confins da terra. Mas Jonas, quando Deus vai lhe incumbir a responsabilidade de ir até Nínive para ir pregar a palavra de Deus, Jonas não aceitou. Jonas procurou fugir, porque ele conhecia Nínive. Ele sabia a dureza daquele povo, porque seu pai foi morto por aqueles homens. E Jonas, de maneira alguma, queria ir a Nínive pregar a palavra. Mas Deus que é Deus, levou Jonas até Nínive para pregar a palavra. De onde o peixe deixou Jonas para chegar até a cidade, ele precisava andar ali 3 dias. E na medida que ele foi caminhando, Jonas foi pregando a palavra de Deus. Diz o texto de que e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior ao menor. O povo de Nínive acreditou, passou a crer na palavra de Deus por causa do Evangelho que Jonas levou aquele povo. Nós tiramos como lição a primeira característica: precisamos crer em Deus. Nínive era uma cidade terrível, onde Deus já estava programado para destruir aquele povo, porque a palavra de Deus em Nínive não tinha espaço. Aquele povo era mau, mas Deus mandou lá um homem para pregar a palavra de Deus. Precisamos crer em Deus. A igreja precisa crer em Deus ou acreditar nesse Deus de uma forma verdadeira. Nínive sabia que existia um Deus, mas eles nem estavam nem aí com Deus, faziam as suas. Era um povo mais ou menos assemelhado a nós. Hoje, estamos a transportar Nínive para a nossa realidade hoje. Um povo que vai à igreja quando quer, um povo que dá oferta quando quer, um povo que canta quando quer, um povo que vive uma vida indecente, mas no domingo estão na igreja para adorar a Deus. O povo de Nínive era um povo incrédulo, mas quando chegou a palavra, diz o texto de que proclamaram um jejum. Proclamaram um jejum porque a palavra de Deus diz que há situações na nossa vida, há situações na nossa igreja, há situações neste país que só vão sair por intermédio da oração e jejum. A igreja precisa crer em Deus com verdade. Jonas leva a palavra a Nínive e o povo de Nínive começou a acreditar em Deus, começou a aceitar Deus, razão pela qual a palavra chegou até ao rei de Nínive. O mais alto mandatário de Nínive ouviu e acreditou nesta palavra e ele mesmo decretou
que Nínive entrasse em jejum. Que ele vai dizer que até os animais, naquele momento ninguém podia comer nada, nem beber nada. Mudaram as suas vestes, ensinaram humilhação a Deus, porque Deus iria destruir Nínive se eles não aceitassem a palavra. A igreja precisa crer em Deus de uma forma verdadeira. Amados, nós hoje temos uma igreja que você olha para a igreja e diz: estou mesmo numa igreja? Estou mesmo a falar para pessoas que Deus remiu pelo seu sangue? Nós, quando estamos a falar da igreja, não estamos a nos referir apenas do Zolano, mas estamos a falar da igreja de uma forma geral. Hoje existem pastores, existem obreiros que deixam dúvida na sua mensagem, no seu comportamento, na sua forma de estar. A igreja precisa se rever e voltar para Deus, servir a Deus de uma forma verdadeira. Deus prometeu destruir Nínive, mas quando os homens e mulheres de Nínive começaram a aceitar a palavra, quando eles vão decretar o jejum e vão dobrar o joelho para orar a Deus, aí já não estava só a igreja, a sociedade em si, todas ou todos se envolveram na mesma causa e foram para orar. Angola está cada vez mais a ficar distante de Deus. Nós estamos a ficar distante de Deus. A sociedade onde estamos inserida está a se afastar de Deus. Por isso que temos governantes que roubam. Por isso que temos um país onde o nível de pessoas que consomem bebidas alcoólicas cada dia sobe e sobe ainda mais. Por isso que temos uma sociedade onde o nível da prostituição e do adultério aumenta cada vez mais. E Deus olha para nós e Ele está a nos dar uma oportunidade, assim como deu a Nínive. Essa sociedade precisa crer em Deus de uma forma verdadeira. Precisamos mudar. O mundo não está bom. Mas quem é o mundo que não está bom? Quem faz parte deste mundo? Sou eu e o irmão. Somos nós que fizemos parte desta sociedade, que estamos a dizer que as coisas estão a decair. O que a igreja está fazendo? O que nós estamos a fazer? Olha, que a palavra que Jonas foi pregando chegou até ao rei, e o próprio rei decretou que este jejum pudesse acontecer. Ele não só mandou, como ele mesmo também entrou em ação. Meus amados irmãos, precisamos acreditar na palavra de Deus. O que nos faz muitas das vezes continuarmos a andar de um lado para o outro é porque nós não acreditamos ainda na palavra de Deus. Nós cantamos, viemos à igreja, fizemos tudo, mas ainda não entendemos o que é esta palavra. Por isso que a igreja está a enviar um esforço que todos os membros tenham um plano de leitura diário para meditar a palavra de Deus todos os dias. Não apenas ler, mas entender a palavra de Deus. Precisamos crer em Deus. Precisamos decretar um jejum com propósito. Qual o propósito desse jejum? Voltarmos para Deus. A IEA precisa voltar para Deus. Solana precisa voltar para Deus. A sociedade onde estamos inserida precisa voltar para Deus.
os nossos governantes precisam voltar para Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Precisamos, amados, os nossos governantes precisam crer nesta palavra. Há muitos governantes vão à igreja, ouvem a palavra, mas quando voltar no lugar de serviço, ele nunca vai colocar em prática aquela palavra que ele ouviu. O rei decretou um jejum. Amados irmãos, a segunda realidade que queremos ver nesse texto, precisamos acreditar na palavra. Em que palavra? Amados, a palavra transforma. A palavra de Deus tem um poder para transformar o homem, para transformar a vida do ser humano. Mas para tal, você precisa acreditar nele. Você precisa entender a palavra de Deus para que haja uma transformação. Nós precisamos ser transformados por esta palavra. Um jejum com propósito. Nós precisamos primeiro entender a palavra de Deus para que essa palavra possa me transformar, para que essa palavra possa me transformar. Porque a forma como estamos andando mostra que nós ainda não entendemos a palavra e ainda não estamos transformados, irmãos. Eu, como homem, ainda tenho dúvida da transformação de muitos homens e mulheres que estão nessa igreja. De muitos homens e mulheres que cantam e pregam a palavra de Deus. Porque as nossas ações fazem com que Deus tenha dúvida de nós. Deus prometeu destruir Nínive. E Nínive recebeu um mensageiro. Aceitou receber Jonas. E Jonas pregou a palavra. E a palavra de Jonas chegou até ao rei. E o rei vai decretar o jejum. Precisamos acreditar na palavra. A palavra nos leva a amar. Quem entende a palavra de Deus, quem acredita nesta palavra de Deus, ama o seu próximo com facilidade. Aleluia. Amém. Jonas não cria, mas Jonas entendeu a mensagem de Deus. Jonas entendeu a palavra de Deus e Jonas aprendeu a amar o povo de Nínive. Jonas aprendeu a amar o povo de Nínive a ponto de levar a palavra até aquele povo. Irmão, quem entender a palavra de Deus, quem estudar e compreender a palavra de Deus, vai amar com facilidade. Nós hoje temos dificuldade de amar até aqueles que vivem conosco. Nós temos dificuldade de amar até aqueles que cantam conosco, que estão conosco na mesma igreja. Porque ainda não entendemos a palavra de Deus. Precisamos proclamar um jejum. Pedir a Deus para que Ele nos possa elucidar, para que Ele possa nos ensinar a palavra. Ouvimos aqui de que a partir do próximo domingo todos os coros vão cantar. Mas uma das condições é participar da escola bíblica dominical. E eu ouvi pessoas a resmungar, então não vão aparecer. Então os coros não vão cantar. Eu ouvi pessoas a falar assim. Por quê? Porque ele não quer aprender a palavra. Ele pensa que vir na igreja é só cantar. A escola bíblica dominical é para te ensinar a palavra de Deus. Você não pode parar o pastor e dizer, pastor, eu não entendi o que você falou, repete aí. Não pode. Mas na escola bíblica dominical, você pode parar o professor e perguntar, eu não entendi o que o professor acabou de falar desse texto e eu quero compreender. E na escola, e é essa escola que está morrendo na igreja, morreu na igreja, a escola bíblica dominical.
Nós precisamos aprender a palavra. A palavra nos ensina, e a mesma palavra nos dá poder para perdoar. Jonas perdoou o povo de Nínive. Jonas perdoou. Jonas, enquanto esteve no ventre do peixe, ele orou, ele clamou a Deus. E ele perdoou o povo de Nínive. Irmão, você precisa proclamar um jejum se você não sabe perdoar o teu próximo. Se você não consegue perdoar o teu próximo, proclama um jejum com propósito. Qual é o propósito, Senhor? Me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar o meu irmão, a minha irmã. Isso está a nos faltar. Proclama um jejum. Deus esteve com o povo de Nínive. Diz o texto: quem sabe se o Senhor voltará? Quem sabe se Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, e de sorte não pereçamos? Quem sabe? Vamos orar. Vamos clamar, porque eles sabiam que Deus iria destruir Nínive, e eles foram orar para pedir a Deus para que Deus não destruísse aquela cidade, aquele povo. Meu irmão, minha irmã, proclama um jejum com propósito. Se você proclamar um jejum na tua vida com um propósito, Deus vai abrir as portas que andam fechadas na sua vida. Deus vai abrir as portas que andam fechadas na sua família. Ore a Deus, jejua a Deus, mas faça um jejum com um propósito. Proclama um jejum com propósito a Deus. Deus vai perdoar os seus pecados. Da mesma forma como Deus perdoou Jonas. Jonas estava fugindo. Jonas não queria obedecer a Deus. Jonas fez com que os outros perdessem os seus bens por causa de Jonas. Mas Jonas foi perdoado por Deus. Deus perdoou não só Jonas, como perdoou também o povo de Nínive. Deus não destruiu Nínive naquele momento. Deus perdoou aquele povo. Diz o texto: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Deus também pode mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história. Deus quer perdoar os teus pecados, mas você precisa mostrar um sinal de arrependimento. Meus amados irmãos, minhas irmãs, Deus nos dá a garantia de uma vida eterna. Mas para alcançarmos essa vida, precisamos nos voltar a Deus. Faça um jejum. Não espere apenas o jejum que a igreja programou. Você conhece os problemas que você vive na tua casa e na sua família. Proclame um jejum com um propósito. Solano, a igreja de Deus. Nosso lema é: Solana, acorda, levanta-te e anda. Onde estão os filhos de Solana? Onde está Solana? Você vem na segunda-feira, não tem culto. Vem na quarta-feira, não tem culto.
Vem na sexta-feira, não tem culto. Onde estão os filhos desolados? Vocês acham que Deus está contente conosco? Vocês acham que Deus se alegra com esse comportamento que nós estamos a ter? Nínive priorizavam as suas coisas em detrimento de Deus. Deus disse que ia destruir Nínive. Mas Deus deu uma pausa, porque anos mais tarde, Nínive já não existe. No ano 612 antes de Cristo, Deus acabou com aquilo, porque eles voltaram nas mesmas ações. Zolano, Deus ainda está com o coração aberto para nos perdoar. Deus ainda está com os seus mãos abertas para nos receber. Faça uma reflexão consigo mesmo. Por que você anda a vir à igreja? Eu tenho dito, eu repito isso muitas das vezes. A Bíblia nunca falou, em nenhuma parte da Bíblia eu já encontrei que Deus vai vir no domingo. Ainda não encontrei. Jesus sim ressuscitou no domingo, mas quando ele foi, ele não disse que vai voltar no domingo. Ele mesmo disse: nem eu conheço o dia, nem a hora. E nós achamos que o dia para adorar a Deus é só o domingo. O dia para louvar a Deus é só o domingo. O dia para mostrar roupa bonita é só no domingo. O dia para dar oferta é só no domingo. E os outros dias ficam aonde? Solano, acorda. Acorda. Não há culto mais às segundas e quarta-feira, porque o povo não aparece, os pregadores não aparecem, os moderadores não aparecem, e a igreja fica assim. Brinca com tudo, irmão. É mais fácil você dar uma chapada na cara do João Lourenço e ele te matar, e Deus depois te recuperar, do que brincar com Deus. Aleluia. Amém. Não se brinca com Deus. Todos nós que fomos batizados aceitamos. Assumimos um compromisso com a obra de Deus. Mas na hora de cumprir, estamos adequados. Deus vai nos dar mais uma oportunidade. Proclama um jejum. Fala a Deus. Naquele folheto está lá. Se a tua dificuldade é vir aos cultos, está lá naquele folheto. Marca lá um X. Deus, eu quero começar a participar dos cultos vespertinos. Eu quero começar a participar dos cultos matinais. Marca lá naquele folheto e vai orando por aquilo. Você vai ver se Deus não vai fazer alguma coisa na sua vida. Vamos voltar para Deus. Que o Senhor se digne abençoar a sua palavra. Amém? Amém. Amém.